agora os meus convidados vão falar sobre um documentário muito legal sobre bandas aqui de Jundiaí. Eu fiquei muito feliz porque eu acho e sempre falo que as bandas aqui da cidade merecem ter suas histórias contadas e tem muita história essas bandas aqui de Jundiaí. Estou com o Fábio Ferrari aqui e o Sérgio Santos, publicitário. Gente, muito obrigado. Que bom que vocês estão aqui para falar sobre o Doc Bandas. Doc Bandas. Como que é o subtítulo? Doc Bandas pelos Salões da Terra da Uva. Pelos Salões da Terra da Uva. Agora, essa ideia de colocar salões, porque hoje em dia a gente não tem muitos salões com bandas, né? As bandas tocam em bares, tocam em lugares abertos, mas salões mesmo não existem mais. As bandas que vocês escolheram, elas tocavam em salões? Sim. Como nós pegamos bandas desde os anos 60 até a década de 90, quando nós fechamos com o Trio em Transe, eram bandas que atuavam especialmente em salões, em clubes e festas, enfim. O Sérgio tá ligado no mundo da música há muito tempo já, tem banda, já tocou em outras bandas também. Sim, exato. A ideia foi junta de vocês? Como é que vocês criaram esse doc? Como é que vocês decidiram, na verdade, contar a história de bandas daqui de Jundiaí? Bom, a ideia foi minha. A ideia foi do Fábio. Já nós saiu na frente, a ideia foi minha. Chega, não quero saber de você, você empurra o Sérgio aqui. Mas, não, é que ele me deu um toque aqui pela perna. Fala aí. Na verdade, a ideia foi minha, porque nós estamos fazendo um documentário sobre a história de skatistas de Jundiaí. Que loucura. E aí, já pensando, quando nós conseguíssemos terminar, que nós não conseguimos ainda, né? Nos desculpe, a gente chega lá, o que fazer? Como o skate era um assunto bacana, pensei, o que é legal? Música é legal. E aí pensei em contar de bandas antigas, da Jovem Guarda, dos anos 60, contar da Cripta, que era dos anos 70. E aí falei com o cara topou e sofreu. Sofreu, na verdade, por falta de arquivo? Que as bandas têm no passado. Hã? Por excesso. Excesso de arquivo? Que loucura. Porque as histórias renderam muito, né? Essas bandas têm muita coisa boa para contar e eles reinaram aqui realmente nessas décadas, até os anos 90, mais ou menos. Que é onde mudou de salão para bar, né? Que é exatamente essa transição que eles encararam. Que uma coisa que aconteceu foi o seguinte, por exemplo, nós possuímos um roteiro inicial. Só que quando nós íamos entrevistar as pessoas, nós ficamos encantados com o que elas estavam falando e deixávamos falar. Isso deu trabalho para ele na hora de editar montar essa história. Né? Por exemplo, o Picoco Bárbaro falou 1h80 minutos, lá 2 horas, e a gente colocou, felizmente, foi muito bem falado, mas colocamos pouco material, porque ficamos com um excesso de material. Não, o que eu falo de arquivo, obviamente as entrevistas que vocês fizeram agora, as recentes entrevistas, ok, tem muito material, mas eu tô falando de arquivo de imagens antigas, fotos, imagens em vídeo. Isso foi mais complicado de achar ou também tinha bastante? Um pouquinho, mas teve bastante, felizmente, fotografado. Filmado, pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa deu pra aproveitar. Que loucura, é por isso que eu sempre falo, às vezes alguém vem falar alguma coisa da TVE, e aí eu fico tão bravo com isso, porque eu que sou funcionário aqui há 16 anos, sempre falo que a TVE é um lugar que é praticamente uma biblioteca de Jundiaí de imagens, né? É um acervo de imagens gigantesco que a gente tem aqui na TVE para relembrar, para ver, para rever. Eu acho super importante. Isso, as imagens são importantes porque a gente nunca teve aqui na cidade, né? Imagens muito poucas. Fotos, nós conseguimos assim umas 500 fotos. É um material muito rico em fotografia. Mas algumas raridades. Por exemplo, o Colinha, o baixista, né? Hoje está na banda Transporte. Em 1965, ele tinha uns 12, 13 anos, ele possuía uma banda chamada The Paladins. Eles gravaram um compacto com 4 versões de músicas dos Beatles e isso está registrado, ele tem esse material, nós digitalizamos esse material e alguns trechos estão no documentário. Então, ou seja, conseguimos resgatar e arquivar esse material para a posteridade, que estava no cofre do Colinha, lá largado. Claro, importantíssimo isso. Agora, quais foram as bandas escolhidas? Foram 5 bandas. Vocês penaram também para escolher as 5 bandas ou foi mais tranquilo? Não, isso foi tranquilo. Foi difícil encontrar algumas pessoas dessas bandas. Mas eu conhecia o Transporte e o Trio em Transe, que são da minha época. Então tem a banda Transporte. Vou começar de trás para frente. Nos anos 60 ficaram os Napões. Os? Napões. Olha, essa eu não conheço, os gente. Napões. Os Napões? Uma banda super famosa em Jundiaí. Eles nunca deixaram de tocar. Oficialmente, eles sempre tocaram. Nunca deixaram de tocar nunca. Né? Agora faleceram, vários integrantes já faleceram, então estão parados.
Os The Marvelous, que é uma banda também da década de 65, mais ou menos. Eles tocam até hoje. Tocam até hoje? Até hoje tocam no... Pode falar? Pode Eles falar. tocam muito no restaurante Brunholi. Que legal. Tocam até hoje. E depois a Cripta, que foi uma banda de muito sucesso dos anos 70. Transporte 80 e, representando os anos 90, o Trio em Transe. Então foi mais tranquilo escolher. Mas sempre nessa pegada do rock. Foi meio até que contando a história da música. O rock que eu digo, que o Trio em Transe é música brasileira, né? Tem muito de música brasileira, mas tem um rock ali, a pegada do rock. Então sempre foi essa história de contar um pouco, além da história das bandas, um pouco de como a música evoluiu também na cidade de Jundiaí. Foi mais ou menos isso também, né? Isso, a parte comportamental ela foi bem falada ali, que mexia muito com a própria sociedade. Os clubes que faziam esses encontros musicais todo final de semana e serviu realmente para dar uma base cultural e lazer, né? Era o que acontecia, era o que acontecia na cidade. Era o que havia, Era o que havia. E os clubes eram os pontos de reunião das pessoas. E essas bandas nasceram de clubes. O Sérgio também, você podia falar também da parte de festival, que foi uma parte muito das escolas, foi uma coisa muito forte. Isso, eles mesmos identificaram para nós, assim, nas entrelinhas ou até bem por cima mesmo, que a grande importância de existirem as bandas naquele tempo eram alavancadas pelas escolas, as escolas municipais mesmo, que faziam os concursos musicais anuais, coisa que a gente não vê muito hoje em dia. Né? Hoje as particulares fazem isso porque elas sabem da importância da musicalidade dentro do ensino. Né? E só que naquele tempo, digamos, a maioria das escolas faziam esses concursos. Não é porque talvez hoje em dia mudou essa coisa meio comportamental que você estava falando, né? Mudou um pouco o estilo, as pessoas talvez ainda queiram, obviamente elas querem tocar, querem mostrar o rock, mostrar todo tipo de música, mas também existe um outro lado, e aí isso meio que também dá uma misturada em tudo isso. Eu acho que as épocas, elas falam por elas mesmas, né? Tem que pensar que nos anos 60, início dos anos 70, o iê, o rock and roll estava efervescente. As televisões, a TV Record, por exemplo, tinha grandes festivais. Então isso acabava atingindo a sociedade. Então os clubes faziam muitos festivais, o Clube Jundiaí fez diversos festivais, grandes festivais, né? As escolas, o GEVA, o Instituto, a GIPA. A própria GIPA, que era um estouro na cidade. A Gincana Padre Anchieta tinha uma parte musical, de onde surgiu o Cio da Terra, que de certa forma originou a banda Transporte. Então, aquela época falava sobre isso, ou seja, o rock and roll, Rolling Stones, os Beatles, estavam na mídia da época. E a Record, por exemplo, disseminou isso aí. E as cidades absorveram isso aí, faziam da sua forma. Hoje, o que eu acho é que a música, todo mundo, continua existindo pessoas que tocam violão, bateria, claro, e gostam de música. Muita gente, você é uma testemunha. O seu programa que eu não toco nada, gente. Não, mas máximo uma campainha mas ali. O seu programa é testemunha disso. Está cheio de claro, músicas toda semana a gente recebe artistas. Então aqui. É uma outra linguagem, mas talvez faltem mais canais para que essas bandas se apresentem, como as escolas possuíam, que eram os festivais. E os clubes faziam isso. Né? Eu acho isso super legal. Agora, já que a gente começou essa discussão sobre música e bandas que tem a ver com o Doc, você que está na noite, né, Sérgio, tocando com a sua banda, mudou muito a maneira de receber uma banda? As pessoas, elas ainda aceitam o rock bastante? Óbvio que o rock é aquela coisa que nunca vai morrer, o rock continua, né? Mas mudou muito a pegada de quem vai pra noite, de quem quer curtir a noite e ouvir música. Porque hoje em dia tem música eletrônica doidado, tem o sertanejo que tá doidado, tem o funk, tem as casas de rock também, enfim. Hoje em dia tem muito mais opções, né, para você poder curtir alguma coisa. Na verdade, essa volta minha para o meio musical foi devido ao documentário, que eu levei um tapa na cara do Colinha, né? Assim, literalmente falando. Mas o que aconteceu? Você levou um tapa na cara do Colinha? Um tapa bom na cara, né? Vendo o próprio documentário, as pessoas também vão perceber isso daí. Mas agora conta, que é curioso. Que é muito importante para ele. Ele falou que agora que ele voltou com banda, que ele estava afastado, só fazendo trabalhos de sonorização, agora que ele voltou com banda, então ele deu uma lição pra gente. Ele falou, olha, tem coisa que você não deve deixar de fazer. Se você é músico, tem que ser músico. Se você é pintor, você tem que pintar. Então ele falou assim, agora eu vou até o final. Eu falo
assim, olha, eu vou até o final, se acabar o baile e o Colinha morrer no palco, deixa o baile acabar. Depois socorre. Tanto que o cara ama esse negócio e vê que ele tem muito a ver com música. Então isso também me chamou a atenção, e vai chamar a atenção de muita gente também, para essa importância do que tem dentro da gente como músico. E realmente, essa volta minha me fez ver um mercado novo, porque o rock internacional já era um clássico no nosso país. Agora o nacional também é um clássico, porque de 20 anos atrás a gente continua com os mesmos apelos políticos, comportamentais e românticos, né? E isso formou um novo público de bares, que é onde o documentário também esbarra, né? Nessa transição de salão para bar, salão, discoteca e bar. Quer dizer, precisou morrer para renascer novamente nos bares. E isso que eu encontro hoje em dia, as pessoas da nossa idade procuram um lugar onde ouvir essas músicas, e felizmente os bares estão aí para isso mesmo, né, com suas tradições hoje em dia de rock, a maioria rock. Tá? As outras festas continuam com samba, pagode, etc. Só que a grande modo no momento dos bares é o rock mesmo. Então, que bom, voltou então o bom e velho rock and roll. Voltou o bom e velho rock and roll. Você vai encontrar muito motociclista na frente dos bares, você vai ver um grande movimento nesse sentido, porque a própria mídia não tem mais isso hoje. Então a gente não tem o Chacrinha não está mais aí, o Faustão voltou agora a falar desse tipo de material. E que legal isso, né? Que ele fez aquele programa e decidiu parar de mostrar a gente que está toda vez na televisão e relembrar os antigos, né? É bem por isso. Sabe uma coisa importante em relação ao documentário? Que quando a gente pensa, por exemplo, nos anos 60, ou nos Napões, ou nos The Marvelous, ou mesmo na Cripta, que tinha uma pegada mais cabeludos, eram bocaciro, né? Eles não tocavam só rock and roll. Eles eram o transporte menos e o transe nada. Mas o Napões, Marvelous e Cripta eram bandas de baile. Então elas não tocavam só rock and roll, tocavam samba, bolero. Que o pop da época era o rock, né? Sim. Então, além da parte de show, eles tinham o baile eles eram contratados para uma formatura, para um casamento. Então esses músicos havia uma diversidade musical muito grande neles. Fábio, quanto tempo de produção? Foram 8 meses pelo nosso contrato eram 8 meses, né? Acabou durando 11. Né? Estava dentro da expectativa, né? E houve 8 meses nos 8 meses iniciais pré-produção, produção. E depois, no final, o Sergião ficou uns 4 meses ali suando a camisa para fazer a montagem final e alguns detalhes. 5 horas de material ou mais? Um pouquinho mais, assim, né? Não mensurei totalmente, mas deu bastante. E aí a primeira versão, 2 horas e 20? Isso, a versão original total é 2 horas e 20. E a de exibição? 1 hora e 30. E como eliminar tudo isso? Olha, eu tenho dó de editor, gente. Eu fui embora. É muito triste ter que tirar cenas e momentos importantes, né? Como a gente separou por assuntos, então o que aconteceu? Teve que tirar um assunto inteiro para não ter pela metade, nem picado. Mas em compensação, por exemplo, a exibição que provavelmente será feita aqui na TV, ela tem coisas a mais do que foi exibido nos ambientes públicos aqui da cidade. E então tem surpresas. Quem já assistiu a versão exibição nos cinemas aqui da cidade, já exibiram então aqui? Sim. Na verdade, o documentário foi subsidiado pelo Programa Estímulo à Cultura, da Secretaria de Cultura. E somos um dos 23 projetos contemplados. Então, as contrapartidas as contrapartidas do nosso projeto eram exibições públicas gratuitas. Então, nós realizamos 10 exibições públicas e vamos fazer uma. Posso falar? Por favor. Dia 31, na casa do Fábio Storari, Espaço dos Amigos. 31 de agosto agora? 31 de agosto, às 8 horas. Quarta-feira agora, então. Quarta-feira, isso. Mas na casa de quem? Do Fábio Storari. Mas pode entrar lá, gente? Qualquer pode, um? Pode. Ou você está querendo acabar com a casa dele? Não tô entendendo isso. Vai acontecer isso. Não, entra no Facebook, você se cadastra lá e tem Doc Bandas, a festa.
Ah, tem Doc Bandas a festa, quarta-feira, então dia 31. É. Entra no Face. Nossa, vai lotar essa geringonça. Ele quer destruir a casa do menino. Gente, é sério, você vai acabar com essa história. Ele é um grande incentivador Não, mas são cultural, só agora ele vai pagar por isso. São só 50 pessoas, porque é uma festa de amigos, ele usa a casa dele para fazer um reencontro de amigos, né? E ele teve a ideia de... Ele foi assistir no restaurante do Fofão Tá? e teve a ideia de fazer uma exibição na casa dele. Ele tem um espaço bacana para fazer isso, né? Então é isso aí. Dia 31 vai ser talvez a última exibição pública do ano. E só pra encerrar, depois vocês pensam em colocar na internet esse material? Com certeza. Que é Com legal, certeza, né? em breve a gente está estudando uma forma, porque é um material pesado, grande, a gente está vendo qual é o melhor veículo, melhor mídia para fazer isso. Vamos ver como a gente vai fazer isso. Muito bom. Fábio, Sérgio, muitíssimo obrigado. Obrigado. Valeu, sucesso pro Doc, mais um pouco de sucesso, né? Tomara. Porque E já- venham outros, né? Já tiveram muito sucesso aí exibindo. E quarta-feira, agora, dia 31, na casa do Fábio Storari. Fábio Storari. Ou ele vai amar ou vai me odiar, né? Sei lá. Não, eu divulgando aqui ainda. É maravilhoso isso, né? Todos E ele os tá amigos- dando risada, sabe? Você tá muito bruxo. Você tá muito malvado, você tá muito vilão de filme aqui. É o vilão do documentário. Enfim, gente, valeu, sucesso. Falou.